você queria. Salve, salve, meu povo. Programa Papo Franco RS chegando. Primeiramente, já pedi desculpa pelo atraso. Ficamos aí engatado no trânsito, eu e os convidados aqui. E hoje nós conseguimos chegar, né? Mas infelizmente o programa hoje vai ser só de meia hora, mas vamos aproveitar o máximo possível desse programa para poder trocar uma ideia bem legal com vocês aí. Desde já, baixa o aplicativo da Rádio Reação FM. Vocês podem acompanhar o programa hoje aqui pelo Facebook também, como todos os outros programas pelo Facebook. E nós vamos começar hoje aqui um bate-papo bem bacana. Nós vamos falar hoje pelo direito de existir, dificuldades enfrentadas no cotidiano dos LGBTs negros no Brasil. E estou com 3 convidados aqui que vamos conversar. Desde já quero agradecer esses convidados que o universo trouxe até a mim, né? Fizemos uma amizade bem bacana aí. Começando com ele, Denis Luiz Alves, quilombola, acadêmico de direito, transista, ativista do movimento negro sociais, LGBTQI, quilombos urbanos, pop rua. Daya Santos, sanitarista da URGS, educadora social, promotora da saúde da população negra, facilitadora de projetos sociais, políticas e saúde, ativista mulher, Negra Movimento, negros, negras, LGBT, mulheres pretas pop, rua. Temos também aqui Carol Rodrigues, fotógrafa e estudante de arquitetura e urbanismo, mulher negra, lésbica e militante. Parte integrante do grupo G8 generalizado do SAJU, da URGS. E estuda questões sexuais, de gênero e presta assistência jurídica nesses viés. Boa noite, gurias. Tudo bem? Boa noite, Denis. Boa noite, Dudu. Uma honra estar aqui, né? Uma honra estar aqui podendo ocupar esse espaço, se fortalecer, nos fortalecer. Uma honra dividir a mesa com a Daya, uma querida, sempre aí na luta com a gente. Denis também. E aí estamos hoje para poder esclarecer algumas dúvidas, para poder falar mais sobre o assunto, para poder trazer essa pauta que é tão importante para a gente, né? Eu já queria começar abrindo aqui uma pesquisa. Uma morte LGBT a cada 16 horas no Brasil e o aumento de 270% da violência registrada no período eleitoral precedeu a última eleição, né? Depois esse nosso presidente, infelizmente, né, começou a dar aquele discurso de ódio, muita gente se apoderou desse discurso dele, né? Os eleitores do nosso presidente da República acharam por bem fazer justiça com as próprias mãos devido ao discurso do ex-deputado. Vamos começar abrindo por isso aí, mais ou menos? Acho que é bem possível, não sei se alguém quer falar. Eu já falou em política, isso já me chama. Enfim, quero primeiro de tudo agradecer também, é um prazer enorme estar com vocês, pessoas que eu admiro muito, em várias caminhadas, assim. E falar de um tema que para mim é muito caro, até porque me atravessa, fala diretamente de quem eu sou, da minha existência, de todo o meu projeto e todo o meu processo de vida, né? E quando tu traz isso, que a cada 16 horas morre um LGBT, a gente tem que voltar um pouco além, inclusive bem antes desse processo eleitoral. A gente tem que falar de algo que é estrutural. A gente poderia iniciar, já que somos todos negros, aqui falar de racismo, de estrutura, base, que coloca a população numa determinada condição de desfavorecimento e de desigualdade tão gritante que não oferta saúde, não oferta educação, não oferta políticas sociais para diminuir essa distância, que é um abismo gigantesco. Porque tudo isso vai construir esse indivíduo. Esse indivíduo que, quando chega neste ponto de ser da estatística, ele já está tão envolto a todas essas questões que ele vai virar um número.
ele só vai virar uma estatística. Mas a gente está falando de pessoas que não têm, de fato, outras possibilidades. A gente está falando de gente que está sofrendo historicamente por conta de um processo violento com os nossos corpos. É isso, a gente precisa entender. Senão a gente acha que foi agora, da eleição para cá. Mas isso já vem de antes. Já vem de antes, né? Já tem algum tempo, claro, com essa onda conservadora, com todo um processo que também vem mascarado através da demonização dos corpos LGBTs, do cerceamento de direito de mulheres, de negros e negras, também do aborto, de toda essa demonização, porque é isso que estão fazendo, condenando, demonizando para justificar a barbárie da morte desses corpos. É óbvio, isso está muito claro. Essa é uma onda conservadora extrema de um moralismo, um falso moralismo, onde quem está sofrendo somos nós. Então, se tu for pensar bem, e a gente não pode deixar de falar, eu acho que vocês me cortem, por favor, porque é só meia hora e eu já estou sem limites aqui falando. Mas acho que é importantíssimo a gente falar dessa estrutura que é macro. Porque não tem como a gente falar de um processo de violência sem a gente considerar uma violência do Estado, que é um bom exemplo agora, o desemprego. É isso. A falta de possibilidade de tu ter... vamos falar então de educação, antes de chegar no desemprego. Tu não ter o mínimo garantido da educação dentro das escolas, então, educação sexual. Vamos falar de sexualidade de gênero, que é basicamente o que a gente está trazendo aqui hoje. Não ter isso nas escolas, isso vai gerar um processo de violência. As pessoas não sabem como se defender porque sequer têm conhecimento e que já sofrem violências. A morte é um reflexo de toda essa estrutura. Então, e não há um interesse também, né, das escolas, de outros meios também para poder abordar esses assuntos, né? Acho que a gente precisa compreender por que essa estrutura ela é desta forma e por que a gente não consegue, de fato, romper isso. Uhum. Por mais que se façam algumas, e por mais que tem alguns projetos e tem alguns... já tiveram muito mais em governos anteriores, não levantando bandeira, não estou aqui para isso, não é esse o caso, mas a gente já teve possibilidades muito maiores de questionamento e de informação dentro das escolas. Enfim, a gente poderia falar aqui de educação, não vou ter, mas educação sexual, sexualidade de gênero, para entender quem é. As pessoas nem sabem, às vezes, que estão sofrendo violência, sabe? E para a gente é isso. Quando a gente vê, o nosso tempo ali é tão curto e a gente corre tanto para tantas outras coisas, para sobreviver em meio a essa barbárie, porque isso é uma barbárie, isso é um genocídio da nossa população. E a gente corre tanto para sobreviver que falta tempo para questionar isso. Quando vê, é mais um, é estatística. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham possibilidade de questionamento através da informação, mas essa informação a gente tem que pensar nela de uma forma maior, mais ampla. E não justificar também com o governo. Claro, tem que falar desse governo, tem que falar desse, tem que falar de todo um processo, um projeto que está aí, está nítido, é dado. Mas a gente também tem que compreender outras nuances que fazem parte da nossa estrutura, principalmente nós enquanto negros. Eu acho que, bom, enfim, vamos abrir, porque senão não para. Boa noite a todas e todos. Então, muito do que tu trouxe, essa questão ainda vai além dos dados, porque quem tem contato com a população em situação de rua, e a gente sabe que na nossa estrutura, quem sofre mais violência são mulheres negras LGBTs e mulheres negras LGBTs em situação de rua. E isso não é número, porque não está dado em nenhum lugar. E a gente não consegue olhar para isso, porque a gente não consegue nos olhar assim. Então, ainda vai além desse alcance que a gente tem de contabilizar quem está sofrendo a violência, para daí tomar um partido de como movimentar uma política pública que alcance uma parcela da população que está crescendo absurdamente, porque é só andar na rua que a gente vê que a população em situação de rua está aumentando. E a gente sabe quem são os principais alvos, sabe? E é isso, assim, a gente tentar nos olhar e buscar formas de entender que a gente, sociedade, é todo mundo. É interessante, eu só fazer um adendo bem rapidinho, assim. A fala da Dai é muito densa, né? Porque ela pega a cerne do problema, né? Então a gente pensa isso como raiz, isso como estrutura, e a gente culmina num governo legitimado por essa estrutura tão cruel com os negros, com os LGBTs,
com a minoria, né? A gente vem sofrendo aí uma sequência muito grande de cortes, né? Principalmente cortes na educação, que é a base de tudo, que é ali onde a gente pode realmente fazer a diferença, né? É o início ali, é onde a gente pode levar essa diferença, mas a gente também tem que levar em consideração alguns fatos e trazer isso de alguma forma, já pegando o viés político, de uma conquista recente que a gente teve, que é a criminalização da LGBTfobia, né? Então, isso foi um passo muito grande, porque você trouxe um dado para a gente agora, e é um dado que foi montado através de uma ONG, de pessoas que se esforçaram muito para poder fazer com que esses números fossem relevantes para a população e que culminou nesse movimento para que existisse uma lei que pudesse nos abraçar de alguma forma, né? E hoje essa lei, por mais controversa que ela seja, porque ela também esbarra na questão racial, né? Que é uma questão delicadíssima que a gente tem que discutir, mas de certa forma, ela existindo, ela serve para gerar números, para gerar dados. E, infelizmente, hoje a gente aqui, infelizmente e felizmente, hoje a gente não é a regra, a gente é a exceção, né? Nós três aqui, nós somos a exceção, porque enquanto nós três estamos aqui, tem pessoas sofrendo essa violência que a Day trouxe para nós, né? Tem pessoas que estão passando por um processo de preconceito racial, por um processo de preconceito de gênero, por um processo de preconceito sexual. Enfim, a gente vê cada dia a nossa população, a nossa comunidade negra LGBT sendo cerceada, né? Então, a gente é muito importante a gente estar aqui hoje e trazer todas essas questões, levantar todas essas pautas e reforçar isso que a Day falou, porque isso não é uma coisa de agora. É um projeto que vem acontecendo e que está sendo legitimado agora. E vale da gente agora, nesse momento, saber o que a gente vai fazer daqui em diante. Então, esse espaço é extremamente importante para a gente conseguir levar isso ao maior número de pessoas possíveis, para que a gente tenha aliados, porque a gente tem dois viés muito importantes aí, né? Não basta não ser homofóbico, não basta não ser racista. O que você faz para lutar contra o racismo? Quais são as atitudes que você tem para não ser homofóbico? Como você se desconstrói? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Quando eu tive a ideia de trazer essa pauta já, né? Quando surgiu o Papo Franco, já pensei assim, bom, essa pauta tem que ser levantada lá, né? Aí como eu vou fazer e tal, até chegar em vocês. Porque nós temos que passar essas informações, né, para as pessoas. Até porque há poucos dias eu fiz uma postagem, né, que muita gente não entendeu, que eu estava num debate num grupo de WhatsApp ali, que aí tinha um rapaz homofóbico mesmo, aí querendo classificar amores, né. Que daí, na minha opinião, com a crítica que ele deu, eu pensei, não tem que classificar, que ele classificou de uma forma pejorativa, que daí eu botei ali, não, amor é amor, então vamos parar com isso aí de classificar essas coisas, vocês homofóbicos, classificar, tipo, o meu amor é bom, que é másculo, o dela é isso, o dela é aquilo. E aí onde deu um reboliço que muitas pessoas não entenderam, até depois a gente tinha conversado, eu e tu, né? Então aí que surgiu mais ainda a vontade de assim, não, temos que trazer essa pauta até para eu também, né, procurar entender, de repente uma forma de tentar ajudar também, né, que isso se expande e a gente vai seguindo assim. A gente busca aliados, né? E isso. Quando você trouxe, não sei se o pessoal acompanhou como é que foi, né? O Dudu acabou trazendo um comentário, foi um cara, ele falou que era um outro contexto, né? Mas aí ele colocou uma pontuação assim que acabou surgindo como uma provocação de tipo, o amor lésbico não existe, o amor gay não existe, né? E a gente que está dentro desses movimentos, a gente pauta muito por isso, porque existe uma invisibilidade, né? Quando a gente fala de amor preto,
A gente está falando da gente se reforçar. A gente está falando de negros e negras que estão se amando, né? Não quer dizer que você não pode amar branco, amarelo, azul, cor-de-rosa, né? É uma validação daquilo que foi invalidado durante muito tempo. E quando eu trouxe isso para o Dudu, eu quis trazer um paradoxo bem parecido. Não sei se vocês concordam comigo, e se não for, a gente chega num consenso legal de que a gente precisa mesmo falar do amor lésbico, né? As mulheres que se amam, né? É diferente duas mulheres se amando, porque tem toda uma desconstrução do patriarcal disso, tem toda uma ausência de uma masculinidade tóxica, tem todo um recorte diferenciado. E as lésbicas são as mais invisibilizadas na questão LGBT, né? Quando tu fala isso, Carol, acho que de imediato a gente tem que falar de uma estrutura de sociedade que ela é patriarcal, machista, misógina, sexista, extremamente racista, e que só vai considerar aquilo que estiver dentro dos padrões. Dentro do considerado tal padrão. Tanto que desqualificam o tempo todo as novas configurações familiares. Exatamente. Tanto que desqualificam sempre duas mulheres quando estão juntas. Por quê? Porque precisa ter um falo para poder justificar a existência, legitimar, né? Legitimar aquela relação. Então é necessário que a gente compreenda isso de uma forma a desconstruir mesmo. Eu acho que é isso, a gente tem que colocar em pauta para que seja desconstruído. Para mim o grande problema é a falta de informação, porque as pessoas reproduzem sem sequer refletir, sem sequer se colocar minimamente no lugar de considerar outras existências que não a sua, e que por vezes também é uma existência infeliz, mas que está ali, sabe? Sim. Que é mais fácil tu utilizar desta raiva, desse preconceito para atingir o outro, do que tu repensar o lugar onde tu está. Então é preciso que a gente fale. Eu tenho já há algum tempo me colocado nessa condição, nesse papel de diálogo, porque eu acredito nisso. Eu vejo muito essa ignorância como ausência de informação do outro como principal fator desse tipo de violência. E a internet está aí. A internet é muito fácil tu fazer esse tipo de comentário. É muito fácil tu ser o bambambam, sabe? Porque tu chega ali, tu escreve o que tu quer e tu sai. É uma máscara, né? Se tiver algum problema, anula aquele perfil, segue, faz outro e continua cometendo esse tipo de violência com as pessoas. Mas, de fato, o que eu acho interessante nesse processo é trabalhar assim, trabalhar entre os pares, trabalhar na base, trabalhar com a gurizada, como eu tô para falar mesmo, olha, vocês precisam entender, não reproduz isso. Porque às vezes assim, ó, o cara que está sofrendo com racismo que reproduz a LGBTfobia. O cara que está sofrendo com a gordofobia que está reproduzindo o machismo. Sabe, umas nuances que não fazem sequer sentido. E tu vê que é total ausência de informação. Que quando a gente for botar, no geral, quem está sofrendo somos nós enquanto negros. Numa estrutura que não olha pra gente, numa estrutura que não garante minimamente o que a gente precisa de garantia para avançar, para romper essa estrutura, para romper essa bolha de opressão que nos coloca neste lugar histórico de desfavorecimento e de morte. É isso, a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente rompe com isso? Com informação. A gente vai ter que fazer isso. Como a Carol disse, a gente tem um lugar privilegiado aqui porque a gente não consegue debater. Eu concordo. Porque nós estamos num lugar acadêmico. A gente conseguiu romper parte disso, assim como outros. Agora já não somos tão poucos assim, ainda não é como a gente quer. Ainda não está como a gente quer, mas a gente está avançando. Então, a gente já consegue falar e falar com propriedade. E a partir do momento que tu fala com propriedade, que tu tem no teu discurso, ele está qualificado, as pessoas já não chegam com qualquer argumento. Então a gente aprende a desqualificar esse discurso de ódio que vem para nós, seja ele racista, lesbofóbico, LGBTfóbico, transfóbico, porque também a gente tem, acho que vai ter uma pauta específica para trans, travestis, eu acho extremamente necessário para falar não só de sexualidade, mas para falar de gênero, para falar de existência, para falar do corpo, sabe? Para falar de desejo. A gente tem que falar de desejo, a gente tem que falar de tesão. As pessoas parecem que têm medo de falar. É um tabu, né? A gente tem que falar, sabe? Porque é isso, nós somos estas pessoas. Então a gente vai estar reproduzindo aquilo que a gente combate. Um falso moralismo. A gente acaba agindo e a gente tem que ter muito cuidado, é isso que eu digo. Olha, sofre uma opressão aqui e está oprimindo o outro lá. Mas a gente continua sendo o que mais sofre, somos os mais favorecidos. Então é extremamente necessário que a gente compreenda esse lugar que a gente tem mínimo de
conhecimento e possa levar para os nossos. A gente tem que fazer esse debate. Porque de gente que acha, que sabe e fala absurdo está cheio. E as pessoas vão muito no achismo, né? Não, muito no achismo, porque eu acho, aí vão lá e expresso palavras bonitas. Hoje mesmo eu estava debatendo com um rapaz até no Facebook, normal, né? Eu debater com alguém. O cara com palavras bonitas, aquelas coisas todas, mas só em achismo, né? Aí todo mundo foi lá e pegou as palavras dele, olha só que coisa linda que tu colocou. Aí eu, então tá, vou bater nos teus fundamentos aqui. Onde é que tu tirou isso, 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 isso? Aí já se perdeu, né? Eu acredito, assim, que a gente tem que começar a pensar que opinião e argumento são duas coisas completamente diferentes, né? Uma opinião de alguém, dificilmente você consegue mudar, porque a opinião ela é carregada da subjetividade da pessoa, ela é carregada da experimentação da pessoa, né? Uma opinião ela vem carregada daquilo que a pessoa viveu, sentiu e experimentou como indivíduo. Mas o argumento não, gente. O argumento é uma coisa científica. O argumento tem um crivo intelectual. O argumento ele tem uma curadoria, né? O argumento ele vem de um embasamento muito forte. O argumento ele foi testado por outras pessoas. É uma coisa que funciona socialmente. Então, quando a Day é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extremamente diplomática em todos os debates que ela vai. É uma pessoa que consegue ter uma postura e conversar de igual para todo mundo. E isso que ela fala é extremamente necessário. Quando a gente for entrar num diálogo, a gente não precisa ser elitista, que nem um cara que vai academicista, que vai entrar com um monte de palavra bonita para impressionar. Sim, não precisa Mas a ser. gente tem que mostrar que esse conhecimento, que essa bolha que a gente rompeu de conhecimento intelectual, que essa postura que a gente adquiriu, que isso tem que ser validado através de argumento. Então, quando a gente vai entrar numa discussão, quando a gente vai entrar numa palestra, numa roda de conversa, quando a gente está entre os nossos, ou quando a gente não está entre os nossos também, porque na maioria das vezes a gente não está com pessoas que estão falando a mesma língua que a gente tem que entrar com essa postura. Sobre o que estamos falando? Isso é argumento ou isso é opinião? Porque se for opinião, a gente dificilmente vai conseguir desconstruir. Mas se você estiver aberto ao argumento, é uma coisa que pode ser... É uma ideia que você muda, é uma pessoa que você traz como aliado, é uma configuração nova que a gente passa a experimentar. Extremamente necessário. Vocês sabem que assim, eu estou quietinho aqui, e sobre o que tu trouxe de diálogo, de se colocar no mesmo lugar... É muito o que eu tenho passado nesses últimos dias em contato com amigas minhas, principalmente mulheres, e sobre eu silenciar elas sem perceber. Porque eu estou em cima do meu lugar de homem, independente de LGBT. E eu venho martelando isso na minha cabeça, porque o diálogo não é só eu achar que tenho conhecimento e expor a minha argumentação e não receber o que o outro tem, né? É uma troca. E acontece que isso tem sido martelado em mim de pessoas diferentes, assim, sabe? De mulheres diferentes. E eu estava escutando vocês e exatamente, escutar, sabe? Porque o diálogo também é isso, ouvir, né? Eu quero fazer um convite para vocês. Como hoje a gente teve o problema com o trânsito, aquela coisa assim, chegamos em meia hora, vocês podem vir semana que vem a gente abordar de novo esse assunto? Claro. Que eu acho que ficou um gostinho de quero mais e em meia hora fica meio... Aí eu gostaria de fazer esse convite para vocês. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aqui vai curtir isso aí pra gente fazer tipo uma parte 2 nesse bate-papo aí, né? Acho extremamente importante. E aí eu de forma justa também, como teve esse atraso todo com o trânsito, agora a gente se organiza melhor. Pra semana que vem a gente está aqui de novo. Vou divulgar de novo nas redes a mesma pauta, explicar pro pessoal que tá acompanhando já, quem ainda não acompanhou e quem vai acompanhar a live depois, que vai ter tipo a parte 2. Legal. Daí vamos ter 1 hora pra gente entrar no assunto de novo, continuar, que eu acho que é muito boa essa pauta, né? E para meia hora infelizmente não dá, como a gente tem horário na rádio. Como a gente tem Como colocar. Não, e é importante, inclusive, para
para dúvidas que vierem. A gente acabou não falando um pouco do contexto histórico. Sim, eu acho que é fundamental falar do contexto histórico, porque tem muito nosso, do povo negro, também construindo esse processo de reconhecimento do que é hoje a comunidade LGBTQIA+. E sempre foi invisibilizado, e isso é extremamente importante da gente trazer. E assim como é parte fundamental dessa construção, também é quem mais sofre com a violência. Então a gente tem que falar sobre isso, assim, então, trazer um pouco do contexto histórico, falar também sobre a organização e como se deu essa sigla que vem mudando. E tem gente aí que ainda conhece o GLS. Beleza, a gente vai repensar como é que chegou até aqui, o que é gênero dentro dessa sigla, o que é sexualidade, enfim, acho que é importante mesmo para poder desmistificar um pouco, porque é isso, o conhecimento vai fazer com que exista uma forma diferente de começar a tratar depois desse momento. Eu costumo dizer que uma vez que tu tem informação, já não é mais permitido que tu fique reproduzindo violência, de qualquer forma. Não, mesmo que seja na internet. Vai ter informação, então beleza, vamos debater sobre isso. Sim. Eu acho que tem coisas que são bem bacanas, assim. Eu não sei, a gente já está finalizando? Porque sobre essa pauta de ser LGBTQI+, dentro do movimento negro, é uma coisa também muito nova, né? Claro. Apesar de que a gente é a base dessa construção. Sim. Né? Então, eu acho que é importante mesmo trazer isso novamente. Eu perguntei se a gente já estava finalizando, porque eu estava até revisando os materiais, enfim, para poder ficar um pouco mais atualizada, porque tem algumas coisas que vão modificando muito rapidamente. E me chamou muita atenção que agora, no Carnaval, numa base que fizeram em São Paulo, Porto Alegre deveria muito fazer isso, uma base de acolhimento para vítimas de violência durante o Carnaval. Tiveram 400 casos de violência LGBT, QIA+, e mulheres. E dentro desses casos, era a maioria mulheres ou trans ou travestis. Então, tem uma afirmação de mulheres lésbicas, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, porque isso dá um percentual de quase 80% dentro desses 400 casos notificados. Isso é muita coisa. Absurdo. Então a gente precisa entender o que faz, sabe? E, claro, né, vou falar, no montante, maioria negra. Assim como também a gente pode, enfim, acho que debater melhor. E talvez seja interessante até deixar como sugestão, como a gente vai ter um segundo encontro, para as pessoas mandarem mesmo dúvidas, coisas que querem que a gente debata mais, assim, porque eu sou muito do dado, muito percentual, né? Às vezes a pessoa não quer falar sobre isso. Mas precisa para materializar isso. E as pessoas têm que entender também que o ódio mata mais que o coronavírus. Sim. Muito. E o relatório da ANTRA, só vou pegar esse gancho aqui porque eu acho que é importante. Sim. Relatório da ANTRA 2019, que a ANTRA é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis aqui, e está aí disponível, foi lançado no dia 29 de janeiro, agora, então já está na rede para quem quiser buscar. Esse relatório fala, se atentem bem, que dos casos que foram registrados de violência contra travestis e transexuais, 82% eram negros. 82%. 82%. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. É o genocídio de todos os lados. Para além, sabe, da gente falar de uma questão de racismo. Não, a gente precisa ter isso, como tu fala, materializado em dados, para poder compreender que estrutura é essa que desfavorece tanto uma população negra. E quando se coloca ainda à frente, quando dá a cara a tapa, porque é isso. Porque hoje em dia, quem se posiciona, quem mostra a cara como a gente está fazendo aqui, acaba virando alvo. Eu, particularmente, não tenho problema algum com isso, porque eu falo da minha existência. E eu acho extremamente importante para que outros que vejam, porque são centenas, milhares de outras pessoas que se escondem por medo dessa violência e que está cada vez mais legitimada. Então, as pessoas precisam ver e não só contabilizar mais um depois. Isso que a gente está falando de subnotificação. Importantíssimo a gente falar sobre subnotificação. Também tem aí estupro corretivo, daí tem uma série de outras violências. E uma coisa que, olha aí, vai lembrando, uma puxa a outra. Dessas mortes, a maioria delas são mortes violentas. Mortes violentas, assim, com... Hediondas. De uma forma tão absurda. É um crime de ódio mesmo, sabe, por aquela existência. Então, gente... uma sociedade em que a gente está vendo aí essa legitimidade vinda de um contexto de governo que está aí, enfim, a gente não quer falar do governo, mas tem que falar do governo inevitavelmente. Acaba entrando, né? Não adianta. Porque é isso, e que está aí considerando que nós
Nós somos minoria, tanto enquanto negro quanto LGBT, isso é surreal, porque nos coloca enquanto minoria, que é pra gente não se ver, a gente não se vendo, a gente não se une, e não se unindo, a gente não vai lutar por pautas comuns. E a gente não vai ter força sequer para mobilizar. E daí a gente tem que colocar isso numa relação de classe, além da raça, porque é isso mesmo. As pessoas trabalham o tempo todo, produzem, sequer conseguem se reconhecer enquanto sujeitos de direito, mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, negra, importante, fazendo sempre esse recorte, negra, mal consegue, porque nós estamos aqui debatendo, enquanto a gente está aqui falando, tá aí, ó, os nossos estão empacotando no supermercado, estão nos shoppings agora, limpando a casa de alguém, estão varrendo a rua ou estão no ônibus. A gente tem que pensar em que lugar a gente ocupa. E aí também já puxa um gancho, que louca, mas já me lembro também da importância da descentralização da parada. Que é isso, retira do grande centro da parada LGBT aqui em Porto Alegre, que retira do centro e leva para a comunidade, porque o povo da comunidade não sai daí. Não vê, né? Não, e tu, em grande maioria, não sai. Tu sabe por quê, cara? Porque é a classe trabalhadora, velho. Porque às vezes é só o domingo que tu tem para ficar em casa, tu tem que dar conta de toda a vida. E a gente tem que considerar que tem mães que são lésbicas, que tem pais que são gays, e que são as novas configurações familiares. A gente tem que entender, tem que dar conta disso tudo. E me corrija se eu estiver errado, eu vou em alguns eventos... Eu já fui a alguns eventos da LGBT, passeata. Rola uma elitização ali ou não? Total, principalmente porque o movimento LGBT, ele é um movimento LGBTQI+, sem recorte. Então, não se discute racismo dentro do movimento LGBT. Importante isso. Olha só, pessoal, então, combinado para a semana que vem, então? Pra gente continuar, que tô vendo que o pessoal também... O pessoal vem bastante aqui já acompanhar a live, já fizeram aqui, mandaram bastante beijo pra Dai aqui, pro... Queridas, beijo pra todo mundo. Pra Carol, pra todos aqui, pro Denis. Então, vamos manter essa pauta pra semana que vem. Como a gente tá com bastante dados, bastante coisa também, eu também trouxe um material que daí, como deu esse imprevisto todo que acontece. Então a gente mantém essa pauta pra semana que vem. Eu agradecer o pessoal aí que esperou, pedir desculpa mais uma vez. A gente ficou engatado desde as 5h30 da tarde no trânsito ali, não conseguimos chegar no horário. Mas vamos se organizar melhor para poder chegar na terça-feira que vem. Vamos manter essa pauta para a semana que vem. Como sempre eu falo, baixa o aplicativo da Rádio Reação para curtir o Papo Franco e os outros programas também da rádio. A live vai ficar disponível aqui no Facebook, para o pessoal curtir. Quem quiser já mandar pergunta, já como o pessoal que já estava mandando, continue mandando suas perguntas para mim, lá na página do Papo Franco RS, na página da Reação também. E logo esse vídeo vai subir para o YouTube. Desde já agradecer ao pessoal aí, agradecer a todos, agradecer os convidados por terem vindo. Imagina, semana que vem estaremos aqui de novo para continuar esse assunto. Vou botar lá, já vou subir o link hoje, daqui a pouco, aqui divulgando. Muito obrigado, pessoal. O Papo Franco RS vai encerrando por aqui. Um beijo a todos. Que lindo. Não dá, cara. Meia hora não tem condição. A pessoa começa a ficar nervosa. Tu vê, larga. Informa a hora certa. 20h04. Não mude, continue aqui. Reação.com. Baixe o aplicativo da melhor web rádio do Brasil. Agora você pode levar a Reação FM sempre junto com você. E o melhor, totalmente de graça. Reação FM, a melhor web rádio do Brasil.